Quanta paz que o Senhor pode dar.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, tão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer
Gostamos muito dessa música, né? E particularmente eu tenho uma tendência a ser extremamente chorão com algumas canções, com algumas músicas, com algumas mensagens. E um trabalho que eu faço comigo mesmo para cantar, para pregar, para fazer qualquer ponderação que eu possa fazer acerca da palavra, acerca das canções, acerca dos estudos, acerca de diversas situações. É uma qualidade é uma característica que deve ser desenvolvida, é bíblica e devemos todos trabalhar para alcançar isso, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Nós somos chamados por Cristo para nos colocarmos no lugar do outro, termos compreensão de que você, assim como você é pecador e precisou da misericórdia de Deus, o próximo, o seu irmão, aquele da categoria que Jesus coloca, o próximo, na parábola do samaritano, o próximo, ele pode ser até o seu inimigo, ele pode ser até, brincando, né? Ele pode ser até um argentino que compra o juiz para passar na Copa do Mundo, mas ele é o próximo, ele padece das mesmas necessidades que você padece. E esse exercício é grande responsável por chorar tanto. Possivelmente é isso, estou já me justificando. Quando eu canto sobre Pedro traindo Jesus 3 vezes, eu tento me colocar naquele lugar, naquela posição. Eu teria a coragem de me manter firme, face a face com Cristo? Eu seria como Tomé, que só acreditaria no Cristo ressurreto se eu visse Ele? Eu sou igual todos os outros personagens, como Jó. Será que eu teria a perseverança e a consistência de fé que Jó tem? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, nós queremos muito que isso aconteça com a gente, né? Com os nossos problemas, a gente sempre quer arrumar alguma coisa. Não, mas tem que se colocar no meu lugar, tá difícil para mim, e nós usamos isso como uma desculpa para desistir ou para não fazer as coisas. E ontem, uma mensagem sobre Elias no Monte Carmelo, onde é feito o desafio Yahvé contra Baal, uma característica importante do culto que Elias prestou a Deus naquele desafio é essa entrega, enxergar essa necessidade que o povo passava. Vamos contextualizar: o povo estava há 3 anos sem chuva e sem orvalho, ou seja, sem ter o que beber e com restrição daquilo que eles podiam comer. Elias, quando ele está na vez dele de prestar culto ao Senhor e provar que Yahvé é Deus e não Baal, ele toma algumas atitudes. Ele reconstrói o altar com as 12 pedras, indicando a unidade de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus.
Ele traz a lenha para o altar, para queimar aquele holocausto, aquele culto. Ele traz aquilo que aquele povo tinha de mais precioso e de mais raro. Ele pediu 12 cântaros de água imensos para encher um poço que ele tinha feito ao redor do altar. Essa foi a oferta que Elias fez, que Elias propôs àquele povo para cultuar o Senhor Deus. E como é difícil isso, né? Você abrir mão daquilo que você tem de mais precioso para entregar ao Senhor e confiar que Ele é Deus. Elias pegou algo muito valioso, um recurso escasso, água, entregou ao Senhor. Nesse momento que nós sempre separamos para a entrega de dízimos e ofertas, é o mesmo sentimento nos colocarmos nessa situação, como Elias, como o povo de Israel, que naquela situação estava com dificuldades e com problemas, mas com esse coração inclinado a trazer ao altar do Senhor aquilo que te custa, não aquilo que te sobra. Você não adora a Deus com restos. Você adora o Senhor em espírito e em verdade, com inteireza de coração, com tudo que você tem, com tudo que você é. Essa é a atitude do verdadeiro adorador. Este é o adorador que Deus busca na Nova Aliança, no Novo Testamento. Essa é a adoração que Jesus disse que é necessária. Disse para a mulher samaritana, essa é a adoração que agrada a Deus. Amém? Nesse momento de dízimos e ofertas, nós vamos cantar mais uma canção. Que nos faz um
Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Nós consagramos, Pai, tudo o que temos e tudo o que somos a Ti, Deus. Nós Te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é. Nós Te louvamos e, por vezes, nós tentamos justificar em nossas mentes o que Deus tem feito por nós, e nós, no nosso egoísmo, não conseguimos ver a quantidade de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e sobre essa igreja, Senhor. Mas nós não Te louvamos, ó Deus, por aquilo que temos, por aquilo que recebemos, Senhor, mas nós Te louvamos porque não há opção, Senhor, não há outra alternativa a não ser se render ao Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Esta é a rendição, Senhor, que nós entregamos a Ti, porque não há lugar melhor, Senhor, do que estar protegido e cercado pelo Teu poder e cercado pelas Tuas mãos, ó Deus. Nós consagramos a Ti, Senhor, toda a nossa vida, todos os nossos recursos, todo o nosso tempo, Senhor, toda a nossa disposição a Ti, Senhor. E que quando o Senhor clamar, a quem enviarei, quem há de ir por nós, Senhor, que haja no coração de cada um de nós, Senhor, a graça, o Teu Espírito Santo nos convencendo, Senhor, para que possamos tomar a iniciativa de erguer as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Deus. Amém. Nos preparando para a mensagem dessa noite. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse Percebi que todos os seus passos foi em vão, pois aquilo que procurou não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar.
Então, vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Salmo número 137. Amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante o que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Vamos orar. Senhor, estamos diante, Senhor, da Tua presença neste momento e pedimos que o Teu Espírito nos envolva, que possamos realmente ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo no nosso coração, possamos compreender a Tua palavra, possamos aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. Que as barreiras, ó Deus, do coração, da mente, possam cair por terra nesse momento e que possamos estar livres e acessíveis à ação do Senhor no nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ontem nós tivemos um dos cultos mais bonitos que eu participei, mesmo com toda a tristeza envolvida, mas é o culto que trouxe para mim até a visão dessa mensagem que vou pregar hoje, nesta manhã, porque foi um culto musical. Foi um culto musical, feito com esmero, com contrição, com dedicação, com emoção, e até sabendo de alguns bastidores, havia a ideia: não precisa de microfone, né? não precisa disso e tal. Mas os irmãos disseram: não, precisamos sim. E realmente ficaria muito prejudicado, né? Se não tivesse aquela estrutura mínima, né? Havia um grupo grande de pessoas que precisavam ouvir, e tiveram a oportunidade de ouvir, e Deus tomou conta. Eu nem sabia que eu ia praticamente pregar naquele momento, mas houve um momento, né, da entrega também da palavra. Mas o que me chamou muito a atenção foi a música. O Israel competia com os demais, que enquanto um chorava, o outro cantava. A Fernanda era a única que estava firme lá, né?
participando. Não, estou brincando, né, Fernanda? Todos nós nos emocionamos, né? Mas nós vimos então o poder que há na música, no louvor. Deus, Ele quando criou todo o universo, lá no livro de Jó, no capítulo 38, diz que os anjos cantavam. Todos os filhos de Deus alegremente cantavam, entoavam louvores, enquanto Deus criava, formava todo o universo. A música faz parte da criação, a música faz parte da igreja, toda a Bíblia é musical, o Apocalipse é uma canção ao lado da outra. Precisamos colocar melodia nas palavras do livro de Apocalipse, né? Já temos algumas canções, precisamos de muitas outras. A música faz parte da igreja. E a Bíblia diz que deve haver melodia, poesia, certo? Harmonia, todos os poderes dessa arte devem ser envolvidos para criar algo que dignifique o nome do nosso Senhor. E a música é tanto para batalha quanto para tristeza, para um funeral. A música é para o dia a dia, os louvores ao Senhor. E a nossa igreja é uma igreja que tem um potencial muito grande, musical. Potencial para adorar a Deus no templo, para evangelizar fora do templo, para participar de eventos que glorifiquem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ontem ficou cristalino isso, desde o começo até aquele momento que fomos num lugar com uma acústica tão boa, né? Parecia uma concha acústica, né? Arredondado. E ali começamos a cantar sobre o cuidado de Deus. E chegaram a me perguntar, essa música faz parte do cerimonial? É aqui das caixas desse prédio? E eu falei, não, é o povo cantando, louvando, de tão belo que está. E nós precisamos entender o poder da música. Esse texto que nós acabamos de ler, eu peço que os irmãos mantenham ali, a princípio, no Salmo 137. O contexto dele é que Jerusalém tinha sido cercada, os inimigos invadiram, todas as armas dos exércitos de Israel, de Judá, tinham sido ineficientes, foram tomadas. Quando eles saíram de Jerusalém, saíram de Judá e tiveram que ser levados até o cativeiro na Babilônia. E eu fico imaginando aquele povo dizendo, o que nós levaremos agora que vamos para o cativeiro? Armas não podem ser levadas, e as armas já tinham sido derrotadas, o exército tinha sido derrotado. Alguém pega o seu instrumento musical, a sua harpa, e diz assim, eu vou levar. E os soldados inimigos diziam, instrumento musical, harpa, pode levar. Armas não. Tanto que, quando eles chegam na Babilônia,
segundo o Salmo, eles têm instrumentos musicais. Porque para o exército inimigo, um povo subjugado, um povo cativo, um povo sendo levado, aprisionado, e com alguns instrumentos musicais, não ofereceria nenhum perigo. Mas o Salmo, vamos ler novamente, diz assim: junto aos rios da Babilônia, já no cativeiro, o rio Quebar, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que há no meio dela. Salgueiros são as árvores. O que aconteceu? Penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Eles estavam subjugados, a esperança tinha sido arrancada do coração daquele povo. Os inimigos, vendo que eles tinham instrumentos musicais, diziam: nos alegrem, cantem os cânticos que vocês cantavam na época que vocês moravam em Sião, que vocês moravam em Jerusalém. Mas eles não podiam cantar, porque diz que dos salgueiros dali, eles dependuraram as suas harpas. E o que restava era o choro dos derrotados. Um grande problema que temos, muitas vezes, é que nós temos uma canção para os momentos de vitória, mas nós não temos uma canção para os momentos de derrota, de sofrimento, de angústia. Quando vemos a nossa família sendo levada cativa, os nossos filhos indo em direção aos inimigos, as nossas mãos amarradas, presas, e os escarnecedores em volta, zombando da situação em que nós nos encontramos, e naqueles momentos nós cometemos o maior erro que um crente pode cometer, que é pegar a sua harpa e pendurar nos salgueiros, e transformar aquilo que poderia ser louvores ao Senhor em pranto, em angústia, em lábios calados e às vezes até lábios blasfemantes devido à situação. Eu me lembro de Jó. Jó, ele tinha uma canção, todo mundo sabe disso. Qual que era a canção de Jó? A canção de Jó era: louvado seja o Senhor. Então, quando Jó perdeu tudo, o que ele disse? O Senhor deu, louvado seja o Senhor. O Senhor tirou, louvado seja o Senhor. A mesma canção para quando recebe, a mesma canção para quando perde. Mas os lábios não podem parar de louvar ao Senhor, de cantar ao Senhor, de exaltar ao Senhor. Isso é muito importante. Nós nos alegramos como povo de Deus, né?
Mas e na hora das derrotas, dos fracassos, do desemprego, das angústias da vida? Porque Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições. Estamos dispostos a louvar? Ou penduramos as nossas harpas nos salgueiros da vida? Abandonamos a igreja que foi instituída pelo Senhor, que é a igreja universal, no sentido de igreja de todos os crentes, de todos os tempos, de todas as épocas, aquela igreja invisível, é para quando a gente morrer. Hoje, participamos de uma igreja local, onde podemos conviver com os nossos irmãos e louvarmos ao Senhor juntos. Mas tem gente que por pouco dependura sua harpa nos salgueiros, se distancia da comunhão, se distancia do envolvimento com a obra de Deus. Esse povo estava triste e diziam: como poderemos louvar ao Senhor? Como poderemos entoar o cântico do Senhor numa terra estrangeira, longe de Sião? Porém, a fé nos leva a louvar. Quando eles foram levados cativos, o profeta disse o quê? Disse assim: olha, é o seguinte, trazendo nas minhas palavras, né? Quando vocês estiverem lá na Babilônia, trabalhem, construam, exerçam cidadania, vivam, testemunhem da graça de Deus. Há poder de Deus num coração que consegue louvar em qualquer circunstância da vida. Nós temos alguns exemplos na Bíblia do louvor. Eu vou convidar os irmãos que abram em 1 Samuel, no capítulo 16. Em 1 Samuel, no capítulo 16, nós encontramos, a partir do versículo 14, um homem atormentado por demônios, um homem atormentado por espíritos malignos, um homem que estava angustiado no seu coração. Diz a palavra de Deus que era um espírito mau da parte do Senhor, que envolveu aquele homem por permissão de Deus, e aquele homem tinha sintomas de angústia, de depressão, seu coração estava pesado, e ele oscilava entre momentos em que ele conseguia manifestar carinho, em momentos de ódio profundo, numa oscilação dos seus sentimentos. O rei Saul. E disseram então: vamos procurar o quê? Alguém. Vamos ler ali no versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor.
E eles saíram para procurar, no versículo 17. Então Saul disse aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, afinado, né? Harmonioso, e trazei-mo aqui. Versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. A característica desse tangedor deveria ser o seu compromisso com o Senhor, a sua personalidade animada, o seu coração sisudo em palavras, isto é, ele não tinha meias palavras, e que sabia tocar, e tocar bem, e tocava pensando no Senhor Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu? Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha o poder da música. Nós podemos abrir esse entendimento para tanta gente sofrendo hoje. Depressão, angústia, variação nas emoções, como é que a gente chama isso mesmo? Bipolaridade. São enfermidades da época moderna. Não significa necessariamente que são demônios. Mas em alguns casos, sim. Quando o mundo espiritual percebe fraquezas pelas quais entram no indivíduo e aproveitam das suas suscetibilidades para provocar o mal na família, na sociedade. Mas olha o poder da música no mundo espiritual, o poder da música nas questões emocionais, nas doenças psíquicas. A terapia de uma canção. E principalmente as canções de Sião, as canções do Senhor. A música exerce ação no mundo espiritual. Quando se quer, em algumas religiões, chamar e invocar espíritos, que nós sabemos que são espíritos malignos, são invocados por canções e batuques e toques específicos. A canção no mundo espiritual. Quando se quer enganar um povo, até no meio evangélico, manipulam os ritmos, apelam. Por isso que a Bíblia é muito clara, né? Não é só ritmo, não é só a batida da música, mas Deus coloca mais dois elementos ali para a gente conseguir discernir o que é música evangélica fake
e o que é música para o Senhor. Tem dois elementos. Se faltar isso, pode jogar no lixo a música. Que é a poesia, o efeito poético, a beleza poética, a capacidade dessa transmissão que toca o coração por causa da harmonia e do sentido das palavras que juntas criam um ambiente que enleva o espírito e o coração diante de Deus. E a teologia da letra. Hoje se pensa só no toque, né? No ritmo, na repetição. Mas se não tiver poesia, e se a teologia for falha, não é música para o Senhor. Poder da música. Nós encontramos também, abra a sua Bíblia em segundo livro dos Crônicas. Segundo livro de Crônicas. No capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor, todos encontraram? Segundo livro de Crônicas 20, diz assim, no versículo 1. Ou melhor, no versículo 2, vamos ler o 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Josafá era o rei, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar e em Gede. Grandes exércitos estavam vindo contra a nação. O povo de Moabe, os filhos de Amon. A palavra diz que era um exército incontável. E a palavra de Deus no versículo 3 diz que Josafá temeu e começou a buscar o Senhor, porque humanamente falando, eles seriam derrotados. Porque quando se contava o número do exército inimigo, e comparava com o número do exército de Josafá, não havia a menor condição de vitória nessa batalha. E eles pediram ao Senhor, e o rei clamou ao Senhor, e o rei jejuou e pediu ao Senhor. E Deus dá uma resposta. Vamos ver ali, no final do versículo 15, qual foi a resposta de Deus? Em 2 Crônicas 20, 15. No final diz assim, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. Deus assumiu aquele problema. Peleja não é tua, é minha. E agora quem ia lutar? Era Deus. Porque o homem não conseguiria vencer aquele grande exército, aquela inumerável multidão de soldados. E ainda mais no versículo 17, o que diz? Nesta peleja não tereis que pelejar. Parece contraditório, né? Nessa peleja não tereis que pelejar. Deus assumiu aquela batalha. E daí qual é o método de Deus? Vamos pensar. Primeiro ele olhou assim, teu exército aí, ó, é muito pouco. Coloca lá no fundão.
Depois do exército vem as mulheres. E agora eu quero saber onde está o coral. Cadê o coral da igreja? Coral, nessa batalha, vocês é que vão contra essa multidão de soldados. E vocês vão ficar na linha de frente. Os músicos. Quantos músicos aqui levantem as suas mãos? Quem sabe tocar algum instrumento musical aqui? Levanta a mão. Então, são vocês. Vocês vão na frente, tá? Humanamente, vocês serão como? Massacrados. Um vai com violão, outro vai com contrabaixo, outro vai com um show-aquário, sei lá o nome disso, vai com um triângulozinho, tocando. Vocês vão ser destruídos, humanamente falando. Mas Deus é que disse, eu que vou pelejar. Então o meu exército é do jeito que eu quero. E eles foram. E eles usavam alaúdes e harpas. E jubilavam diante do Senhor. E sabe qual é a letra da música? Está no versículo 21 no final. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E cantavam com júbilo e louvor. Bia, você está numa situação dessa. O teu líder disse, está vindo a multidão, tudo armado. E os músicos vão na frente. Como que vocês cantariam com... O que é júbilo? Júbilo é quando você já venceu, né? Jubilosos. Qual música será que você escolheria, né? Em fervente, né? Oração. Não, né? Qual? A música em fervente oração é lindíssima. Mas júbilo agora é declarar a vitória. Louvado seja o Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. E com voz alta, com júbilo, com alegria. Na verdade, não era nem com voz alta. Como é que era? Está ali no versículo 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta, para fazer o inimigo tremer. Vocês estão vendo? Ontem nós tivemos louvores, né? Aqui no culto nós temos louvores. Nós temos aqui uma dinamite, um poder, tá? Tremendo. Mas a gente está meio escondidinho ainda, né? Sábado que vem nós vamos louvar. De vez em quando somos convidados para louvar em alguns lugares. E não imaginamos o poder do louvor em nossas mãos, em nossas vozes. Resumindo a história, a batalha foi vencida pelo coral do Senhor. Por causa da mão do Senhor e da graça do Senhor. Mas também, vamos abrir em 2º livro dos Reis, no capítulo 3, nós encontramos uma situação em que o profeta, ele não estava
conseguindo profetizar. Segundo Reis, eu estou aqui em 1 Reis. Segundo Reis, no capítulo 3. O profeta, ele diz assim, no versículo 14, segundo Reis 3,14. Então disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ele está dizendo assim, olha, você está pedindo uma profecia, mas eu não vou falar nada porque não dá. Mas o rei Josafá está ali, em respeito a ele eu vou profetizar. Mas antes, porém, chama um músico. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um arpista, um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E ele disse: assim diz o Senhor. Olha a importância do tangedor, a importância do louvor antes da pregação, o louvor bem feito, bem escolhido, com sublimidade, para adorar a Deus, não como espetáculo, mas como culto. E a diferença que faz para o pregador, já sentiu isso, Zé? A diferença, porque Deus se alegra na música, o Espírito Santo, ele age, envolve toda a igreja, porque Deus está feliz com os músicos. E Deus diz: eu quero falar. E daí chamam lá um pregador que, por si só, nada é. E o Espírito de Deus opera. Há uma diferença tão grande entre a profundidade da espada do Espírito que corta até a divisão da alma e do Espírito, quando há essa ação, e quando o homem vai com a sua própria língua, que não é a espada do Senhor. Daí ele tem que falar da família, do tio, do avô, do não sei o que lá, fala de tudo. Mas é uma espada que não corta. Mas quando desce a graça e o poder do Espírito Santo, o gago se torna um pregador, como Moisés. Eu tive um professor, eu estou com 63, fazem quase 50 anos. O nome desse professor, eu nunca esqueço o nome dele, porque ele foi muito marcante na minha vida. O nome dele era Ismael. O pastor Ismael, reverendo, ele era um pastor presbiteriano, e ele foi meu professor de seitas e heresias, há quase 50 anos atrás. E ele tinha uma característica interessante, sabe qual? Ele era gago. Já pensaram um pregador gago? Só que ele põe o pé no púlpito, ia pregar, parava de gaguejar. Daí a turma lá do seminário, que era lá em Santa Catarina, lá em São Francisco do Sul, chegava para ele: pastor, no dia a dia o senhor gagueja, tem dificuldade, até para dar aula, dificuldade, e às vezes tropeça as palavras e tal. Por que no púlpito flui? E ele disse assim: o Espírito Santo não é gago.
Há uma diferença, irmãos, quando o poder do Senhor, o Espírito do Senhor, e esse poder não faz você berrar, gritar, espernear, você fala mansinho, mas a espada é do Espírito e penetra até a divisão da alma e do Espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração, e nada fica encoberto diante daquele que conhece todas as coisas. Vamos voltar lá para o Salmo 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Eu queria concluir hoje perguntando se você, mesmo nas adversidades, você mantém a sua voz, a sua harpa, o seu instrumento musical, a garganta que temos, nós temos aqui também cordas, né? Vocais, que hoje em dia são chamadas de pregas vocais, que é o instrumento natural que Deus nos deu, para que ninguém pudesse dizer que não pode louvar a Deus. Até o mudo louva a Deus. Tem um coral lá de Piraquara que eles colocam as caixas viradas para o chão e eles com as suas mãos e com o seu corpo cantam louvores ao Senhor. Uma coisa que nós não podemos fazer é pendurar a harpa. Amém? Não podemos pendurar as nossas harpas. Tem até uma canção, né? Está cansado, louve. Como é que é? Está triste, louve. Seu louvor invade o céu. Deus não rejeita oração. Deus não rejeita oração. Vamos louvar todo o nosso coração. Amém. Convido o grupo de louvor. Eu de novo
Vamos nos colocar em pé. Só fique assentado quem estiver com a sua harpa dependurada nos salgueiros. Não, ninguém, né? Eu demorei para levantar. Não me assuste. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto, por esses momentos, ó Deus, tão preciosos, descontraídos na Tua presença, porém com tanto temor e reverência que temos a Ti. Continue nos abençoando, nos protegendo, livrando-nos dos males, ó Deus. Pedimos que nos leve aos nossos lares, nos abençoe a todos e a todo o Teu povo, aqueles que não puderam vir, também estenda a Tua graça e a Tua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe e dê um abraço no seu irmão.